Irmãos, como nós lemos há pouco, né, o capítulo 13, do verso 13 ao 52, nós vemos aqui, já no início do verso, né, no verso 13, ele diz assim: Paulo e os que estavam com ele. Aqui a gente já percebe o início mais proeminente do ministério de Paulo, né? Aqui já conota que é Paulo e os companheiros, né? Como se ele fosse a ponta da flecha. Ele não poderia ter realizado essas obras e esse ministério sozinho, né? Como nós falamos no domingo passado. Mas ele tinha o apoio desses santos. É muito interessante perceber que nessas viagens, elas eram muito custosas, irmãos. Como eu não me lembro se eu cheguei a falar a respeito das distâncias na última vez, ou se os irmãos só conversaram depois da palavra, mas aqui de uma cidade para outra, ele fala aqui, saindo de Perge, no verso 14, chegaram a Antioquia. Só aqui são 11 quilômetros, irmãos. 11 quilômetros de carro é muito rápido, né? É muito fácil. Com uma estrada boa, né? Já pegou uma estrada de chão, irmão? Com carro. Demora pra caramba. Imagina a pé, irmãos. Ou a cavalo, ou algo parecido. Muito cansativo. E ainda aqui nesse texto, depois eles vão para uma outra região, uma outra cidade, são mais de 160 quilômetros. Os irmãos comentavam na reunião anterior, e é muito bacana essas conversas edificantes que surgem. Se eu não me engano, o irmão Rafael comentava de uma experiência que foi feita, né? Um homem tirou uma foto, foi para a guerra, e depois de pouco tempo ele volta e tiram uma nova foto dele. Aquele homem tinha aparência assim de ter envelhecido 10 anos ou mais. É como nós podemos imaginar, irmãos, o ministério desses homens. Tamanha a dedicação, tamanho o esforço, com certeza eles envelheceram e seus corpos ficaram muito debilitados, muito rápido. Muito antes do que nós ficaríamos, provavelmente. Eu digo isso, irmãos, para que nós observemos tamanha paixão, né? Tamanha dedicação e motivação, né? Às vezes nós temos dificuldades para congregar. Às vezes temos preguiça de sair de manhã cedo para a reunião ou de vir no sábado. Às vezes temos dificuldade de nos organizar para a reunião de oração, que é online. E esses homens faziam essas verdadeiras cruzadas, irmãos. É só o Espírito Santo do Senhor, irmãos, que pode produzir uma motivação tão grande. Eu me lembro, irmãos, no início da conversão, o Senhor me fazendo algo parecido comigo. Eu tinha que andar por volta de 40 minutos até chegar na igreja. E não era pesado, era cansativo para o meu corpo, mas não me era pesado, não me dava preguiça. E quando eu vejo esses homens fazendo muito mais que isso, né? Muito mais que 40 minutos de caminhada, eles dedicaram as suas vidas. Eu percebo o quão falho eu sou diante do Senhor no meu serviço a Deus. Que nós, irmãos, possamos observar essas coisas, não apenas para acusar a nós mesmos e percebermos quem nós somos, mas para nos animar também. Veja, irmãos, esse Paulo, né, esse João, cada um desses homens que estavam reunidos para realizar essa obra, eles eram tão pecadores como nós. Não havia nada de especial neles a não ser o chamado do Senhor. E todos nós aqui
e aqueles que não estão aqui hoje, mas que foram convencidos pelo Senhor, que creram no Senhor, que foram eleitos pelo Senhor, todos esses também foram chamados pelo mesmo Senhor. Todos nós, irmãos, temos o mesmo Espírito. É certo, irmãos, que nós vivemos tempos diferentes dos apóstolos. Nós hoje estamos em tempos que se aproximam do fim, muito mais do que nos dias deles. Mas nós também sabemos que isso era motivo de um sentimento de urgência muito grande neles. Então todas as coisas eram feitas com muita urgência, com muita dedicação, porque logo vem o Senhor. Irmãos, nossos tempos são difíceis, são dias maus. O irmão Bruno falava, dos sinais dos últimos dias ontem. Os pais que matam filhos, filhos que matam os pais, essas enfermidades terríveis que aparecem e parece que não tem fim, cada vez aparece uma enfermidade nova. Antes daquela enfermidade ter cura, já surge uma pior ou diferente. E são tempos, irmãos, sem descanso. Mas para nós há um descanso, irmãos. O Senhor. Que nós não nos esqueçamos disso. Só para retomar o texto aqui, irmãos, no verso 15, no verso 14, eles chegam a Antioquia da Pisídia, que é uma região ali governada por Roma, e eles entram numa sinagoga num sábado, e eles se sentam para ouvir. Eu achei muito interessante. No verso 15 vai dizer que foi dada, na minha versão diz a lição da lei, na versão de outros irmãos diz que foi lida a lei. E foi lida a lei dos profetas, E ao final, aqueles judeus, eles percebem, aqueles homens ali são irmãos, são judeus. E eles dão a oportunidade para eles falarem. Vocês querem dar uma palavra de ânimo, de exortação? E Paulo não perde a oportunidade, irmãos? Como sempre, ele se levanta, com as mãos ele pede silêncio, A gente imagina quando dá o finalzinho da palavra, não começa o burburinho, A gente já começa a conversar, às vezes abraçar um irmão. E aí Paulo levanta, pede silêncio com as mãos. Todos se calam e ele começa a introduzir o assunto, falando dos profetas, da lei, falando de como o Senhor livrou Israel das mãos de Faraó e do Egito, de como o Senhor o suportou no deserto. E num primeiro momento, quando eu li isso, eu tive a impressão que assim, vocês são uns insuportáveis mesmo, por causa da murmuração e tudo. Mas lendo um comentário, eu percebi que não. Quando ele fala, o Senhor o suportou por 40 anos no deserto, lendo o comentário eu vi que no original, no grego, é um outro sentido. É o Senhor dando suporte, suprindo todas as coisas. Então, Paulo ali já está mostrando desde a época do Antigo Testamento para esses homens a respeito da graça do Senhor. Nós que conhecemos, sabemos que eles não viviam de uma maneira agradável ao Senhor no Egito. Eles não eram o povo queridinho de Deus porque eles eram bons. Na verdade, nós sabemos que eles inclusive blasfemam contra o Senhor, murmuram contra o Senhor. É como aquele irmão preguiçoso, aquele parente preguiçoso que você decide ajudar, e aí ele está na sua casa e você paga tudo e ele não trabalha, e aí ele reclama da carne que você comprou. É mais ou menos isso, irmãos. Eles não fizeram nada.
eles estavam recebendo toda a graça do Senhor e murmurando. E Paulo sutilmente já expondo isso ali. Então ele começa a falar da descendência de Davi, lá no verso 21. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Lá no verso 36, irmãos, Paulo vai tocar de novo no assunto a respeito de Davi. Pois tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, é lindo, irmãos, ver a pregação do Evangelho. Paulo está aqui pregando, nós poderíamos usar essa pregação de Paulo num sábado, não é verdade, irmãos? Veja, ele faz um paralelo entre Davi, que era um homem muito respeitado, e ele fala, olha, Davi morreu, ele foi enterrado com seus pais, ele era um homem, mas havia uma promessa que o trono de Davi seria eterno. Mas como um homem que morreu pode ter o seu trono eterno? É muito interessante, irmãos, porque depois de Davi não houve outro rei. Nosso amado Pai, na sua onipotência, na sua eterna sabedoria, ele manteve o trono vazio. Então, por todo esse período, a descendência de Davi é que tinha legitimidade ao trono. E então vem o Senhor, aquele que não viu corrupção, diz Paulo. Então, ele faz um paralelo, Davi, que morreu e viu a corrupção, que recebe a promessa de um trono eterno, e este chamado Jesus, a quem eu vos prego, que não viu a corrupção, que morreu, mas ressuscitou, este é o herdeiro do trono de Davi, e este foi vivo para o céu. Que pregação poderosa, irmãos. Que maravilha. Lá no verso 42, nós lemos antes de iniciar a gravação aqui, irmãos, mas eu vou ler esse trecho de novo. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Então imagina, irmãos, os sacerdotes ensinaram, e aí eles deram uma oportunidade, Paulo vai, prega o Evangelho, e tem mais, antes desse verso, ele fala da graça, ele fala lá a respeito dos profetas, vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecerei, pois opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém não vô-la contar. Então, esses homens ouvem essa doutrina nova e eles ficam maravilhados. Então, Paulo e os seus irmãos se despedem, mas as pessoas que estavam ali falam, vem sábado que vem também, ensina de novo essa doutrina. Então eles se despedem, eles continuam o caminho deles, e ainda assim alguns homens ainda os seguem. No verso 44, no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus,
Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltando-nos para os gentios, pois assim nos deu ordem o Senhor. Irmãos, lendo um comentário a respeito desse trecho, eu não sabia disso, eu achei interessante. O irmão ele explica que mesmo na lei havia uma licença para isso. Quando você pregava o evangelho, um judeu pregava a palavra, né, a um outro judeu, se esse judeu rejeitasse, ele podia pregar para um gentio. Ele podia dar um ensino a um gentio. Muito provavelmente eles ignoravam, né, completamente isso. E nós vemos aqui, né, no verso 48, os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, vamos nos deter um pouquinho aqui. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Acho que todos os irmãos já conhecem a doutrina da eleição, mas nós não nos cansamos de lembrar isso, né? Nós, em todo o tempo, em muitos textos, vemos isso com clareza, irmãos. E glória a Deus por essa esperança, porque o Senhor nos destinou à vida eterna. E alguns podem dizer, então não tem necessidade de pregar o Evangelho, porque já estão destinados. Nós vemos aqui, irmãos, com muita clareza, na palavra de Deus acontecendo exatamente o oposto. Paulo, sabendo que muitos são destinados, né, que alguns são destinados, por meio da graça, ele não deixa de pregar. Toda oportunidade ele prega o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós vemos com muita clareza aqui no texto. Glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram algumas mulheres devotas, de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora da sua região. Irmãos, é impressionante isso, né? Quase a cidade inteira vem ver. Muito provavelmente, irmãos, no meio dessa multidão toda, tinha várias parcelas ali, né? Tinha um percentual muito grande de curiosos, né? Imagina, quantos milênios não tinha já, quantos anos na Terra já não tinha religião judaica, né? Naquela região. E aí eu vi que vieram judeus e pregaram uma nova doutrina, deve ter sido a fofoca do mês, né? Do ano lá. Então tinha muita gente curiosa, provavelmente. E também aqueles que estavam de fato interessados, também aqueles que creram ou que estavam entusiasmados. Mas veja, irmãos, no sábado seguinte, aqueles homens que deram a oportunidade para Paulo abrir a boca provavelmente devem ter se arrependido muito veementemente. Eles devem ter falado, puxa, o que eu fiz? Deixar esse homem falar na igreja. A gente lê no texto que eles ficaram com inveja. Muito provavelmente nem os irmãos judeus eram tão assíduos na reunião como aquele povo foi, né? Então, com toda essa ira, toda essa inveja, o que eles fazem? Eles não tinham o apoio do povo, mas eles tinham influência. Eles reúnem mulheres devotas de alta posição, provavelmente mulheres judias seus maridos talvez com alguma relação com a política ou de alta posição nas sinagogas mesmo e na sociedade, e levantam uma perseguição contra
Paulo e Barnabé. Essa perseguição, irmãos, ela é tão grande que eles conseguem expulsar da região, não é expulsar da cidade. Vocês não apareçam na fronteira mais, que a gente não quer te ver mais aqui. E no verso 51 e o 52, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É muito familiar o verso 51, né, irmãos? No livro de Lucas nós vemos isso. O Senhor ensina para eles: vocês vão lá e pregam. Se alguém não ouvir, se aquela cidade não ouvir, vocês batem o pó dos pés, virem as costas para aquela cidade, amaldiçoem ela e vão embora. E o juízo sobre essa cidade no fim dos dias será ainda maior. E aqui é uma das vezes que nós vemos eles fazendo exatamente o que o Senhor mandou a respeito. E alguém pode pensar, irmãos, puxa, mas eu fui lá e preguei tão bonito, rapaz, e todo mundo gostou, e agora eu tenho que ir embora assim, né? Eles poderiam estar desanimados, irmãos, porque o objetivo é que não só as pessoas crescem e se convertessem, mas que igrejas locais fossem estabelecidas, que o reino do Senhor se expandisse. Mas eles não tinham essa visão que nós vemos muito nas igrejas de hoje, de números, de resultado. Eu tenho percebido muito o irmão Murilo falar sobre isso. O Senhor não exige resultado de nós, Ele exige obediência. E nós vemos aqui, os discípulos estavam cheios de alegria. Irmãos, eles levaram um pé na bunda. Eles foram expulsos. Muito provavelmente de uma maneira assim humilhante, né? Como se eles fossem ladrões ou mentirosos. E a gente vê que no segundo sábado ali, enquanto Paulo falava, os da sinagoga contradiziam ele e blasfemavam. E eles estavam alegres, irmãos, e cheios do Espírito Santo. Isso serve para que nós nos animemos, irmãos. Provavelmente nesse ano nós vamos voltar com o evangelismo. Que nós não fiquemos tristes, irmãos, quando nós falarmos e alguém ignorar ou não quiser ouvir, ou até mesmo blasfemar contra o Senhor. Que nosso coração se alegre por estarmos obedecendo. Às vezes nós desanimamos por estarmos com o pensamento errado. Fazemos algo certo, agradável a Deus, mas com a mente no lugar errado. De forma inconsciente ainda esperando que haja um resultado. Como se nós fôssemos ter os louros da vitória, né? As glórias por ter feito algo de bom. Não é isso, irmãos. A pregação do Evangelho não é para nós. É nossa missão, mas o resultado não é para nós. É do Senhor. É Ele quem nos chamou, irmãos. E é Ele quem vai chamar aqueles que nos ouvirem. É o que eu gostaria de falar nessa manhã, irmãos, sobre o evangelismo, sobre a dedicação de nós, os filhos de Deus, na casa do Senhor, ou fora dela. E também expor o texto aos irmãos. Eu queria dar um tempo, caso algum irmão quiser complementar. Eu queria só acrescentar, irmãos, algumas coisas. Que é o Paulo aqui nesse texto que a gente leu de Atos 13, do versículo 13 ao 52. Mas Paulo faz um belo resumo do povo de Israel, de tudo que aconteceu com o povo de Israel. E esse resumo é muito bonito porque é como se fosse Paulo está meio que parecendo lendo uma genealogia do
do descendente tal até agora, todos os descendentes gerou a essa pessoa. E ele faz tudo convergir em Jesus Cristo. De tudo que aconteceu com o povo de Israel, cada rei, Saul, Davi, Moisés, lei, promessa, tudo que ele vai falando, termina em Jesus Cristo. E isso me faz lembrar um texto se eu não me engano, é de Colossenses, que diz que todas as coisas convergem em Jesus Cristo. E para falando de evangelismo, quando a gente vai falar com alguma pessoa, nós devemos fazer a mesma coisa. Tudo converge em Jesus Cristo. Todas essas coisas aconteceram com os nossos pais, como Paulo disse aqui, tudo isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo, como diz o Salmo, ele vai falando dos salmos, dos textos, dos profetas, tudo convergindo, tendo fim em Jesus Cristo. E quando nós vamos falar também com os ímpios, tudo o fim é para isso, Jesus Cristo. E Paulo usa aqui a lei. E nós podemos, às vezes, usar em estratégia de evangelismo, algo que as pessoas conheçam, algum texto que as pessoas conheçam, mas sempre com o fim em Jesus Cristo. E nós temos falado, de domingo temos estudado Atos, de sábado temos estudado também 2 Timóteo. 2 Timóteo, nós temos visto que Paulo escreve uma carta específica para Timóteo, relacionada ao serviço cristão, ao serviço de Timóteo. E é interessante que nós vemos aqui em Atos o serviço cristão, o serviço de cada cristão, desde os apóstolos, desde Atos 2 até em diante, cada cristão fazendo o seu serviço, Paulo e Barnabé sendo chamados pelo Espírito Santo para uma obra específica. E é muito interessante que também diz no versículo 43, no final, Paulo e Barnabé, a estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Há muito serviço na casa do Senhor. Nós, cristãos, aqueles que queremos o Senhor nos dá a honra de trabalhar para Ele. Há serviço nas nossas casas, com as nossas famílias, há serviço na casa do Senhor, nos nossos trabalhos também há serviço para o Senhor. Em todo o lugar que a gente fazemos, até como diz aqui, Paulo diz, nós somos as suas testemunhas. E nós também somos as testemunhas do Senhor. Mas eu achei muito interessante que eles persuadiam para perseverar na graça do Senhor. Aqui eles não estavam, talvez, pregando, talvez falando para 1000 pessoas, mas eles estavam animando. Aqueles que estavam crendo, dando ânimo. Isso não é um trabalho, talvez, muito... que precise de muita preparação, de muita habilidade. Não. É uma pessoa tentando animar a outra. Isso é que Paulo e Barnabé faziam. E isso é necessário. Nós, às vezes, temos jovens se achegando aqui, eles creem, mas as dificuldades vão vir. Nós mesmos vimos semana passada que Paulo e Barnabé foram chamados. Elimas, o mágico, ele tentou já atrapalhar para que o procônsul se convertesse, cresce no Senhor. Logo na primeira missão, Elimas já queria atrapalhar. O diabo já queria atrapalhar. Aqui, novamente, as coisas começaram a acontecer para atrapalhar também. Mas esse serviço sempre deve existir na casa do Senhor. Pessoas que busquem os outros para dar ânimo, para dar consolo, para exortar. Continue a perseverar na graça do Senhor. Continue. Porque nós mesmos, às vezes que estamos tanto tempo, precisamos. Continue, não desista. Vamos lá, eu estou com você. Porque o Senhor faz isso conosco também. E nós precisamos. Não nós precisamos, mas... E queria falar também sobre esse versículo 48, da eleição do Senhor.
Quando nós falamos de eleição do Senhor, nós entramos no assunto da soberania de Deus. E quando nós entramos nesse assunto, nós devemos tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar onde a gente está pisando é realmente santo. Quando a gente fala da soberania de Deus, é algo muito além do que a gente pode entender, é muito além do que a gente pode imaginar. Por quê? Quando o Senhor nos chama, quando a gente crê no Senhor, nós não temos conhecimento de nada. O Senhor simplesmente coloca a fé no nosso coração, a gente crê no Senhor e começa a seguir o caminho. Depois de algum tempo, a gente vai vendo, o Senhor vai mostrando os seus caminhos, vai dando conhecimento a nós. E aí nós ficamos sabendo que o Senhor, desde a eternidade, nos separou, sendo destinados para a salvação. Isso gera em nós mais gratidão ao Senhor. Porque antes que o mundo existisse, Ele já tinha os nossos nomes, as nossas vidas já determinadas. Tudo que aconteceu nas nossas vidas, tudo que vai acontecer, tudo com um propósito e para a glória do Senhor. E por isso que eu digo que falando de soberania do Senhor, eleição do Senhor, é algo muito além do que a gente pode compreender. É algo que nós devemos, quando entra nesse assunto, nós devemos somente nos curvar diante da soberania, do poder de Deus. E as pessoas, aqui diz que todos destinados para, creram, né? Todos destinados para a vida eterna. As pessoas só creram porque eles foram destinados. Porque se o Senhor não tivesse escolhido os seus, se o Senhor não tivesse elegido, desde a fundação do mundo, ninguém creria, porque o nosso coração é mau, porque nós somos maus, nós somos pecadores, como diz a palavra, somos inimigos, desde o ventre materno nós somos pecadores, e nós devemos dar graça ao Senhor pela sua soberania, pela sua eleição, e adorar ao Senhor, até mesmo como a palavra diz, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os nossos pensamentos são limitados, nós não conseguimos compreender completamente. E a única coisa que nós podemos fazer é engrandecer ao Senhor. Tem um salmo que diz que se eu contasse a glória do Senhor, as maravilhas do Senhor, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. É isso sobre a soberania do Senhor. Nós podemos conhecer e nunca vamos chegar no fim. Porque a extensão da soberania, da graça, do poder de Deus é tão grande que a nossa mente não consegue compreender nem chegar ao seu pleno conhecimento.